Olá, pessoal, estamos com mais um episódio da série Pense Digital e agora, na temporada 2, com um foco em modus operandi, crimes e criminosos, eu dei ênfase hoje em especial pelo ataque ocorrido no Espírito Santo, para o pesquisador, o Birajara Favila. Birajara, seja bem-vindo sempre, agora com o programa Águia, Lobos e Caos, especializado em inteligências e forense. A gente vai falar de ameaças em ataque em escolas e universidades, que é uma coisa que, infelizmente, vem acontecendo e se intensificando, né? Um péssimo aviso aí de tentativas e erros e algumas tentativas e pequenos acontecimentos. Birajara, seja bem-vindo. Obrigado, Karina. Realmente, como você citou anteriormente, esses casos vêm aumentando cada vez mais, não só no exterior, como também no Brasil, havendo uma sequência nesses casos, e às vezes parece que as autoridades não acordaram para isso ainda, que não é somente ataque em escolas, universidades, mas principalmente a vítimas potenciais, que são feitos professores, funcionários, e principalmente crianças. São tragédias, digamos assim, anunciadas, está havendo uma sequência e frequência, como nós estamos observando agora recentemente nessa semana, em duas escolas do Espírito Santo, e também, mês passado, uma escola aqui que não foi consumada, mas houve uma ameaça numa escola federal Pedro II, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, não é uma coisa nova, vem acontecendo cada vez mais, e, inclusive, surgiu até um projeto chamado Olhos Abertos, para capacitar... É o que eu vou apresentar agora. Você foi convidado, né, para estar aqui no canal, e também para apresentar, para falar dessa situação que está emergencial e ninguém está prestando atenção. O que me preocupa, né, a gente sempre conversa, a sincronicidade dos ataques, né, o mesmo perfil, o mesmo modus operandi, né, o mesmo perfil de pessoa, né, dá a impressão que tem um grupo aí por detrás, coordenando pessoas aí que estão vulneráveis, né, e é esse projeto que você criou, Olhos Abertos, né, com o objetivo de capacitar e preparar pessoas envolvidas ali no cotidiano diário de escolas, universidade, é uma coisa brilhante, e eu espero que as pessoas que foram contactadas façam aderência desse treinamento, que você já tem experiência com o grupo GRI, que é de respostas imediatas, inclusive de terrorismo, né? Não deixa de ser um pouco de terrorismo, esse ataque aí, que pode advir também de terrorismo. Eu queria que você falasse um pouco do projeto, né? Da sua experiência aí, como membro da Comissão de Anticorrupção, né? Da OAB, do seu tempo como estudioso de crimes organizados e ameaças assimétricas, depois a gente começa a falar do assunto. Exatamente. Já na minha vida, tem mais de 35 anos lidando com isso, né? Eu comecei a desenvolver atividades, projetos. Começou tudo na época da chacina de Vigário Geral, Candelária, entre outros. Movimentos, bota aí mais de 20 e poucos anos, vítimas da violência, vários casos, como o caso do João L., o caso do Joãozinho, Priscila Belfort, e outros diversos casos, né, que acabamos lidando, ajudando vítimas da violência, e combate à corrupção, outras conferências e capacitação, combate à pirataria, crime organizado, compliance, proteção de dados, e por aí vai. Porém, um grande detalhe que eu destaco aqui é sempre acompanhar as coisas que estão acontecendo, acompanhar o que está ocorrendo, e sempre prezando pela capacitação e, principalmente, aperfeiçoamento constante e com a mentalidade de integrar, cooperar e somar, principalmente com as forças de defesa e as forças de segurança. Mas
Infelizmente, nesses anos todos, infelizmente, existe uma certeza, não é nem impressão. O nosso país, o Brasil, parece que funciona à base de desgraça, desastre. Pós-desgraça, né? E só toma providência depois que a coisa acontece. Vi de exemplo Brumadinho, Mariana, Palace 2, entre outros diversos casos que parece que passam 1 ou 2 semanas, se esquece, vamos para a próxima desgraça, a próximo desastre, e seguimos, e por aí vai. E essa questão das escolas, ameaças e ataque em escolas, em algumas universidades também, não chega a ser uma coisa nova. Aí você tem vários modos operantes, mas uma coisa predomina, a característica dessas ameaças e ataques. A maioria fica por jovens, adolescentes, muitas vezes ou devido a bullying, ou devido a serem simpatizantes de grupos terroristas, em que se comunicam, se unem através da Deep Web e da Dark Web, aqueles que já dominam melhor e conseguem entrar na Dark Web, e formam praticamente uma rede, se desenvolve ali, se comunicam e traçam seus planos na escola X ou Y, em que poderão efetivar a sua ação, o seu modus operandi. Exatamente. A gente conversou, acho que 1 ano atrás, e também quando aconteceu aquela segunda ou terceira tentativa de disseminar uma ideia de massacre em escolas, né, com as evidências em rede, evidências em pichação, visualmente falando, pichação em carteira, porta de banheiro, enfim, né, foram sinais claros de que estava anunciando uma desgraça, né, e tinha uma mesma mensagem, você via não eram mensagens diferentes, era quase que a mesma frase, né, só que o sul do país que ficou à mercê, o sul do país que não teve esse tipo de incidência, se teve não foi mostrado, mas do sul para cima, uma coisa absurda, né. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho interessante. Qual o perfil psicológico a maioria desses casos, e algum particular que você queira citar, pela sua experiência? Bem, a questão do perfil psicológico, né, que, como foi do agressor. Normalmente, como a maioria das vezes está sendo citado na avaliação, questão do bullying, né? Questão do bullying. Que a criança estudou na escola, sofreu várias pressões pelos coleguinhas, tudo. De repente, uma certa característica física que ele possui, e isso acaba gerando... E nós sabemos que na escola as crianças, às vezes, maldam bastante, né? Na escola, são um pouco cruéis. E isso, tendo uma sequência, uma frequência, acaba gerando na mente daquela criança, e que, se não tem um acompanhamento, uma detecção por parte dos pais ou outros parentes do que está acontecendo, ocorrendo, consequentemente, a coisa vai piorar e vai se agravar. Em que acaba encontrando amigos, simpatizantes, digamos assim, e tem a mesma ideologia, se juntam, se unem, a maioria entra na internet, tem acesso à Deep Web, alguns talvez à Dark Web, e começam ali a desenvolver suas atividades, e como forma, digamos assim, de vingança, preparam as suas ações, ameaçando, e muitas vezes, às vezes, se concretizando fatos como que nós vimos essa semana, como ocorreu na escola lá do Espírito Santo, e outros casos que ocorreram também. Até uma pequena apresentação, só para dar uma base, ali demonstra mais ou menos uma base que vem acontecendo e que ocorre. Agora, o grande problema não é fácil você detectar de início, assim,
Qual a questão, na questão psicológica, que depende de uma análise um pouquinho mais profunda e avaliação do histórico dessa criança ou adolescente e saber mais ou menos do que se trata, que nem nos Estados Unidos. Não necessariamente nos Estados Unidos, que acontece muito esses casos, seja especificamente terrorismo. Tem questões ali, serial killers, tem questão ali de psicopatas. Isso só tem como base a partir do momento que há uma avaliação continuada, bem profunda do caso em si e das pessoas envolvidas, no caso, os infratores. Então, não tudo seja terrorismo, nem tudo seja cometido por um psicopata, e por aí vai. Então, assim como acontece um crime, só o perito poderá dizer precisamente o que aconteceu e com maior precisão, né? Tá. Bom, a gente vê, eu não vejo esse tipo de ataque, por exemplo, em hospital, em igreja, é sempre em escola, então passa a impressão que a dor ali, né, ou seja, motivação não, mas a causa raiz é a infância e a adolescência, e foi numa escola durante o período escolar. Você tem essa percepção? É que escola, aquela história, escola, você tem ali uma sequência e frequência dentro de uma escola. E há a questão de um desenvolvimento ali. Quando você entra numa escola, uma criança, você tem uma sequência, as séries que você vai fazendo, tudo vai desenvolvendo. E na questão do bullying, conforme o tempo, isso vai piorando e vai se agravando cada vez mais. Uma criança que sofre bullying, não tem a devida atenção ou percepção por parte da escola, por parte dos seus parentes, é claro que vai acontecer quando ele ficar mais velho, ficará numa situação extremamente pior. E não tem nenhum apoio psicológico, não tem nenhum apoio de familiares, e isso vai acabar encontrando com outros amigos que sofreram, passaram pela mesma coisa, tem um espírito de vingança, e aquela escola, cedo ou tarde, eles vão se unir a outros, e daí as coisas começam a acontecer. Então, aquela história, assim como na análise do não verbal, o corpo fala, os sinais são dados. E existe uma sequência nisso. O problema é que as pessoas não notam, ou não querem notar, ou se omitem em notar, principalmente a partir das autoridades. Isso está acontecendo uma frequência muito maior que as pessoas pensam. O problema é que não sai tanto na mídia, não é tão divulgado como a frequência que isso acontece. Em certa parte, é até bom, por um lado. Assim como o terrorismo, quanto maior a publicidade, mais isso dissemina e é espalhado, e acaba ocorrendo ali um processo de multiplicação dessas ações. Entendeu? Obtivemos sucesso, vamos fazer isso. Tanto é que vários casos que aconteceram no passado, como, por exemplo, de Columbine, eles usam sempre na comunicação entre eles, como exemplo, o caso de Columbine. Sim. Ele entrou... Foram quantas pessoas assassinadas? Eu acho... Está na apresentação, agora não lembro. Eu queria te fazer uma pergunta, Birajara, com base no projeto que você fez, Olhos Abertos. Uhum. Qual a solução? Qual a solução para se evitar isso dentro das escolas? Evitar e ter uma resposta imediata, né? Você é especialista em resposta, em treinamento de resposta imediata. Porque eu não vejo tomada de atitude nenhuma. Só ontem, por exemplo, eu assistindo, né, a gente conversando, um ataque, a pessoa entrou, ela sabia o que estava fazendo, ela sabia o tempo de entrada e saída, então ela sabia exatamente aonde ela estava entrando, aonde ela tinha que ir. Me pareceu que não tinha alvo, ela só queria entrar e assustar. E matou o quê? 3 pessoas, feriu sei lá quantas. Eu acho que morreram 4. E essas pessoas parecem que foram esquecidas. Nessa apresentação está contendo isso, está mostrando ali um pouquinho também sobre isso, que
como a gente fala, digamos assim, eles já estão dentro da escola, ou estudaram naquela escola. Então, Sim. conhecem todas as entradas e saídas, como funciona a escola. Então, não são pessoas assim que não conhecem nada. Eles conhecem todo o perímetro dessa escola, porque estudaram lá. Exatamente. O que me deixa revoltada é que não tem, por exemplo, a gente tem estupro, né? É um crime. Então, aí se criou um aumento de pena em não é uma segunda lei, mas uma extensão dessa lei de crime, de estupro coletivo. Ora, seria uma qualificação. Então, vamos aproveitar isso. Não sei que crime seria, isso aí seria genocídio? Seria colocado como genocídio você entrar no local, porque está virando moda isso. Não necessariamente. Inclusive, a tipificação que foi colocada, nesse caso que aconteceu, a escola está na apresentação, ele especifica melhor, que há uma situação ainda que, como são menores, eles estão sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles são apreendidos e, no máximo, dura 3 anos, no máximo, ficam apreendidos, não mais do que isso, né? Não sei se a legislação mudou ainda, e voltam para as ruas novamente. E nós sabemos que nem a maioria dos educandários não, digamos assim, direciona, não ensina ou melhora a situação deles como deveria ser feito. Assim como nós temos o sistema penitenciário, que tem uma reincidência de 87%, né, dentro do sistema penitenciário. Eu concordo, mas tem crimes e crimes. Eu concordo de pessoa que não tem alguma chance na vida para você entrar e metralhar pessoas. Mas o problema, Karina, a questão do crime em si, eu fui assessor de um jurista, 60 anos de penal, doutor Sérgio Rego Macedo, que ele sempre falava, o Código Penal não resolve nada sozinho. Ele não resolve nada sozinho. Só uma orientação. Um exemplo bem prático que nós temos aí, cadeia não resolve. Prisão não resolve totalmente. Um exemplo bem prático, bem característico e evidente, está aí nas facções que comandam lá de dentro, como o PCC, como o VLN, que comandam de dentro do sistema prisional. É um exemplo bem prático e, claro, referente a isso. O problema tem que melhorar o sistema, tem que se aperfeiçoar todo o sistema, não é somente a prisão, mas o processo de recuperação, o processo digamos assim, trabalho do preso, trabalhar, entre outras coisas, e principalmente, um grande problema que influencia e acaba prejudicando muito, influência política. Influência política. E o sistema, muitas vezes, parece que foi feito para não funcionar. Não funcionar. E nós temos, não digo nem percepção, é certeza, assim como se falam constantemente. Temos que fornecer sensação de segurança. Para mim, não interessa a sensação, interessa a certeza. A sensação não é sensação térmica, claro. Exatamente, que a sensação ele vai e passa. Eles não, o Estado, os governos, nos vendem a sensação em que deveríamos ter a certeza. Afinal, pagar uma alta carga tributária é uma certeza de você pagar sempre impostos todo mês. Então, eles vendem isso. O sistema foi feito para não funcionar. Exatamente. Os crimes que aconteciam em 1940, 1950 e 60 estão acontecendo e piores no ano 2022. Então, por aí você vê, as coisas não mudaram. As comunidades cresceram, só no estado do Rio de Janeiro nós temos aí mais de 1.000 favelas, praticamente, todo tipo de delito acontecendo, e hoje, quem imaginaria, hoje em dia, você ter furto de portões de garagem, ser furtado e roubado por entregadores
de fast food. Fast food. Isso está Então acontecendo. não sabe mais o que é, né? Não sabe, matou, quase que mata o fast food. Exatamente. Você pede um sanduíche, pede alguma coisa, e de repente a pessoa que vai entregar vai te assaltar. Se você de repente está dentro de um prédio, está vendo o portão do seu prédio sendo carregado. Outro também que está muito característico, que está acontecendo com muita frequência, furto de cabos para um transporte, para toda a estrutura, furto de cabo, furto de gás, direto. Afeta toda uma estrutura. Os trens do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, volte e meia eles param, porque é furto de cabos. Então, quer dizer, você viu como é que o crime, ele se desenvolve, ele avança para outras modalidades. Então, no caso desse crime que vem acontecendo dentro das escolas, qual é a grande preocupação? De acontecer uma grande tragédia. Como aconteceu já duas anunciadas, verificadas, e ninguém fez nada até acontecer. E normalmente os objetos... As mães, pais enterrando os filhos. Exatamente. E normalmente os objetos usados são pistolas, revólveres ou facas. E quando chegar um dia, conseguirem montar uma bomba suja. Quem não conhece, uma bomba suja é um artefato radiológico, um explosivo. Isso explode e vai tendo uma grande possibilidade de contaminar toda a região em volta ali. As pessoas ficarem contaminadas. Então, quer dizer, e fora a explosão também em si, que acontece ali. Então, não pode desprezar uma situação dessa. Como eles eles adquirem todo tipo de informação, se aperfeiçoam também, isso é possível de acontecer. Já houve algumas bombas, a maioria das bombas que eles usam são bombas de prego, a maioria dessas bombas. E quando se começar a ter uma sequência de explosões, e se chegarem e conseguirem bolar e criarem uma bomba suja, como será? É para a pessoa não ter retorno mesmo. Mas, por exemplo, o que eu vi ontem, a pessoa entrou com eu não sei se estava com uma roupa do exército, isso deveria ser uma penalidade aumentada, inclusive, né? Porque você está usando, eu acho um absurdo. Eu acho que esse tipo de crime deveria ser... Só corre direto aqui. O tráfico, por exemplo, compra roupa camuflada direto aqui, livremente. Sim, mas eu estou falando, uma ação, a pessoa, ela se camufla ela podia usar qualquer coisa, mas ela tá, e eu não concordo de pessoa, ela tem um problema, mas ela sabe planejar o crime, ela sabe executar o crime, ela sabe se evadir do crime, ela sabe fazer tudo, menos responder por aquilo. Eu sou totalmente contra isso. Totalmente contra isso. O grande problema do nosso país se chama impunidade. Impunidade. A pessoa se aproveita disso. Sim, um exemplo bem prático, recente, dos 300 presos na Operação Lava Jato, somente um está preso. Todos estão soltos. Várias, né? Não só essa, várias outras. De 300 presos, que no caso é o Sérgio Cabral, que já está obtendo alguns benefícios, inclusive, não vai demorar muito também para a rua. A questão da impunidade. Esse que é o grande problema. A legislação com lacunas, um Congresso e um judiciário que não colabora, e, infelizmente, a sociedade, que é o patrão, paga uma alta carga tributária. Até muito tempo, um artigo que escrevi em jornal, que ele diz o seguinte: nós, cidadãos, vivemos pagando uma alta carga tributária e que vivemos dentro das nossas residências, cercados por grades e cadeados, enquanto os criminosos de alta periculosidade, incluindo também do colarinho branco, vivem à solta sob a sorte da omissão e da impunidade. Esta é a realidade. Mas eu acho que já na primeira que aconteceu, já deveria ter um crime
próprio, vamos dizer assim, crime próprio para esse tipo de coisa, entrar no local e metralhar ou matar mais de uma pessoa, você já está, e é assim, há 30 anos, tá? Não é 20, não é adolescente. O nosso Código Penal é de 1900, nosso Código Penal é de 1940, apesar de já teve algumas modificações, já teve algumas formulações, mas mesmo assim, eu repito sempre, o Código Penal, ele não resolve nada sozinho. Não resolve nada sozinho. O índice de recidência, como eu disse anteriormente, é de 87% do sistema prisional. Então, um sistema que não recupera. Prisional é sorte injusto. Teve uma outra situação, que não sei se você vai mostrar aí, que a pessoa entrou, inclusive, não sei se esfaqueou, matou uma cadeirante, uma menina cadeirante. Como é que uma pessoa dessa defende? Quer dizer, a pessoa, eu não sei se era um adulto ou era um adolescente, quer dizer, você vai falar o que para a mãe dessa menina? Mãe, pai? Infelizmente. Então, assim, eu não vejo, eu vou punir a pessoa que me fez mal, me fez bullying. Eu quero fazer a ruaça ali dentro, porque essa menina é impossível ela ter feito mal para alguém. Karine, de mira. Mas, infelizmente, até a comoção que nós tínhamos antigamente, hoje as pessoas estão mais frias, não estão se comovendo. Parece que está tudo bem, passou, uma cadeirante foi morta dentro de uma escola, uma menina, está tudo bem. Passa 2 dias, esqueceu, ó, o próximo. E o próximo. O caso de Brumadinho e Mariana mataram mais de 250 pessoas que morreram. Jogada na lama, né? E alguém lembra mais disso? E alguém lembra e cobra essa situação? O processo até hoje está em andamento. Mais de 200... Qual é o valor de uma vida? Uma vida só. A preço. Imagina 250, 300. Não se comove mais. As pessoas não estão se comovendo com situações. Parece que estamos andando para trás. Parece, faz tempo. Bira, você pode começar a sua apresentação para a gente aí? Sim. Deixa eu só... Podemos? Claro, deve. Aí. Peraí. Como é que eu faço ele aqui? Tá aqui. Tá. Bem, como nós estamos falando do nosso assunto aqui, ameaças e ataques em escolas e universidades, podem ver essa imagem aí ilustrativa, pistolas, comunicação por celular, máscara, entre outras coisas mais, é um costume, eles fazem muito uso, a frequência, né? Então, vamos lá. Como nós estamos falando, ameaças de ataque a escolas vem causando aí um grande temor a professores, alunos e funcionários, principalmente pelo potencial devastador, né? Pelo uso de armas, artefatos explosivos, químicos, ou, quem sabe, também biológicos. Aí vem a pergunta, afinal, por que as escolas e universidades são alvos escolhidos? Uma série de fatores que inclui transtornos mentais, bullying, vingança e simpatizantes de grupos terroristas que normalmente se comunicam na Deep e Dark Web, elaborando e desenvolvendo planos de ação num possível ataque a uma escola ou universidade. No Brasil e no exterior, várias escolas e universidades passam por diversas ameaças de ataque, registrando um grande número de vítimas mortais e feridas. Num quadro que parece que esteja tudo calmo, do nada, uma ação acontece, de onde menos podemos esperar. O perigo, infelizmente, enquanto-se espreita, pronto para a sua fase de execução. Infelizmente, algumas autoridades, profissionais e até mesmo familiares negligenciam e se negam a enxergar para a gravidade do problema, o que vem acontecendo frequentemente. O massacre de Columbine. Em 20 de abril de 1999, na cidade de Lytton, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, 2 estudantes invadiram a Columbine High School
e começaram aquele que foi um dos primeiros massacres em escolas a chocar o mundo. Eric Harris, de 18 anos, e Gillian Campbell, de 17, cursavam o terceiro ano do ensino médio e, por isso, não tiveram grandes dificuldades para ingressar no colégio. Eles eram alunos medianos, ou seja, não tiravam as melhores notas da sala, mas também não ficavam em recuperação. Eram bons alunos, mas sem grandes amigos. Abaixo, a imagem das pessoas que morreram, foram assassinadas. Temos aí 12 pessoas. Você vê a maioria jovens, estudantes, né? Que foram vítimas desses dois fascínoros. Continuando aí com o massacre de Columbine, a polícia concluiu, após muitas investigações, que o crime foi estimulado pelo desejo de vingança. Tanto Eric como Dylan não eram considerados populares e sofriam de bullying, é o que nós falamos anteriormente. Vamos arquitetar o crime juntos, e naquele 20 de abril, às 11h14, entraram na escola com bombas caseiras e armas de fogo. Tinha início o que ficou conhecido mais tarde como o massacre de Columbine. A ideia dos jovens era explodir algumas bombas na cafeteria e atirar nos alunos e funcionários, que saíssem correndo. Mas o plano foi por água abaixo quando os dispositivos falharam. Uhum. Essa descrição, note bem, se você começar a analisar e investigar os casos que já aconteceram nas escolas, são muito parecidos com o que aconteceu em Columbine. O uso de armas, o uso de explosivos, muito parecido o modus operandi. E o massacre de Columbine se tornou uma referência para eles. Uma espécie de quadro que você coloca na parede e fica admirando. Referência de sucesso, né? Vira Deus, né? Exatamente. Aqui outros casos que aconteceram nos Estados Unidos, Texas, outros doidos que lá a autorização de uso de armas não é tão restrita, como em outros países, no nosso aqui. Essa figura embaixo, que várias pessoas segurando a pistola, isso aí foi uma situação, os professores comprando armas para se protegerem dentro das escolas dos Estados Unidos. Entendeu? Devido ao medo e às ameaças que constantemente têm aumentado e acontecido nas escolas. Sim. Aqui um exemplo, já no Brasil, tendo as máscaras, observando, e aí ainda dando aviso, massacre dia 27/4/2022. Deram vários dias, né? Eu mesmo tive acesso a alguns, tive acesso a uns vídeos, que a sequência era o resultado de alguns massacres, e a pessoa ainda foi e filmou à frente da escola, ou seja, estava indicando vários locais, não só aonde era para ser feito. Isso é muito grave, né? Ainda estava no WhatsApp, como se isso fosse uma coisa bonita. Exatamente. Assim como o terrorismo realiza testes para analisar o tempo de resposta, eles fazem o mesmo. Já conhecem a escola. Passam a monitorar, analisar tudo. A coisa não acontece de um dia para o outro. É feito uma análise do perímetro em toda a situação para eles agirem. Então, a coisa não é feita assim aleatoriamente. Aqui outros casos no Brasil. Temos aqui Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará. Rio de Janeiro foi no Realengo, né? Aqui, exatamente. Esse do meio é aonde? Só para as pessoas entenderem. Esse do meio aqui, colorido, laranja, é aonde? Distrito Federal. Distrito Federal. Foi quando? Essa não tem uma data precisa. Se eu colocar tudo aqui, eu tenho que botar mais especificado e é muita informação. Vamos colocar de 20 anos para cá, pelo menos. Né? Não, foi recente. Isso aí, então, de 20 anos para cá, isso que eu estou falando. De 5 anos para cá, no máximo. No máximo 5 anos para cá. Essa figura de ano para cá. Minas Gerais, tem acontecido com uma frequência também grande. Piauí, Goiás,
por aí vai. Aqui, por exemplo, Goiás, uma da comunicação deles, vou desativar aqui, mas aguarde seus inúteis, vão tudo morrer. Normalmente a comunicação deles é essa, ameaça de ataque em escolas. Universidades vem se multiplicando cada vez mais. Birajara, só para eu saber, não sei se vai ter na apresentação, você pode citar, a gente edita. Você falou que obteve trechos aí de conversas. Sim, de tem um pessoas aqui, tem exemplo tá. de uma. Entendeu? Como eu disse anteriormente, as ameaças vêm se multiplicando, né? Uhum. Aqui, como exemplo, 2011, Escola Municipal Tasso da Silveira, em que o sujeito invadiu uma sala de aula da instituição e atirou contra os alunos, deixando 12 adolescentes mortos e 13 pessoas feridas antes de se matar. O crime aconteceu no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como Massacre de Realengo. A nota do suicídio do Wellington e o testemunho de sua irmã adotiva apontam que o atirador era reservado e sofria de bullying. Note bem que a maioria das vezes é citado sempre a questão do bullying. Eu sou um pouco resistente, assim, né? Se me permite a opinião, acho que, né, isso aí precisa de um estudo profundo. Eu acho que em algumas situações a pessoa se aproveita do bullying, porque bullying todo mundo já sofreu. Sim, mas umas pessoas respeitam. Mas imagina uma criança sofrendo de bullying por 5, 6, 7, 10 anos. Tem situações graves. Exatamente. Mas eu acho que tem umas pessoas que se aproveitam disso. Nem sempre. Pode até ter, mas a maioria dos casos que vêm ocorrendo foram detectados, analisados depois até por psicólogos, a maioria é detectada por bullying realmente. Aqui temos um quadro interessante, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns casos que ocorreram. Em 24 de 3 de 98, nos Estados Unidos, escola de Jonesboro, no Arkansas, em que 2 meninos de 12 anos dispararam contra alunos e professores, matando 4 meninas e um professor. Feridos, não teve nenhum, mortos 5. Depois, a escola de Columbine, como nós citamos aqui, você perguntou quantos morreram, mais de 20 feridos e 13 mortos. 2 adolescentes entraram armados, como foi dito aqui, com armas e bombas artesanais. Escola de Columbine, Littleton, Colorado. Depois, 16 de 4 de 2007, Estados Unidos, Universidade de Virgínia, Tech. Seu Rui, estudante de 23 anos, matou vários professores e colegas, matando 32 pessoas. E 2 horas depois, matou mais 30 pessoas externamente, somando um total de 62 mortos. Olha como a coisa é grave. Ele saiu da parte interna e ainda passou para a parte externa. A Argentina, 24 de 9 de 2004, Colégio Carmen Patagones. Um menino de 15 anos, usando a arma do seu pai, que é policial, matou 3 alunos e fere 5 colegas de classe. Feridos 5 e mortos 3. Estados Unidos, novamente, 2012. Sandy Hook, Newton, Nova York. Adam Lanza, de 21 anos, invadiu a escola de educação infantil e matou 26 pessoas, sendo 20 crianças. Estados Unidos, novamente, 24 de 5 no ano de 2022, escola primária e Robb, Uvalde, Texas. Salvador Ramos, de 18 anos, abriu fogo, matando 19 crianças e 2 adultos, somando 3 feridos e 21 mortos. 24 de 5 de 2022, Rússia, escola Jezbetsky, Rússia. Atirador... Não foi essa que foi junto? Oi? Não foi essa escola que foi quase que no mesmo instante que teve uma aqui, que até eu liguei para você, a gente começou a conversar? Sim. Atirador vestido com uma camisa com símbolo nazista, matou 15 pessoas, sendo 11 crianças numa escola. Veja só. Agora, vemos aqui para o Brasil. Realengo, né? A Escola Municipal Tasso da Silveira,
22 feridos e 12 mortos. O Hélio de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola com 2 revólveres e começou a disparar contra os alunos. Depois, em 2021, São Caetano do Sul, né? Escola Municipal Professor Alcina Dantas Feijão, aluno de 10 anos, repetindo, aluno de 10 anos, usando um revólver, 38, atirou contra a sua professora e depois suicidou-se. Mortos, 2. Ele e a professora. 13 e 14 de maio de 2019, Suzano, São Paulo, Escola Estadual Rui Brasil. Guilherme Monteiro, 17 anos, e Luiz Castro, 25, entraram encapuzados com um revólver 38 e machadinha na escola e executaram um brutal ataque a tiros. 11 feridos e 8 mortos. Depois, agora, 2022, Ilha do Governador, maio, Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, ataque com faca praticado por um estudante de 14 anos, em que feriu 3 estudantes. Saquarema, 6/5/2022, local indeterminado, casal de 34 e 37 anos, planejavam atacar uma escola em Saquarema e foram presos pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui no estado do Rio de Janeiro. Não houve feridos, felizmente não houve feridos e mortos, mas pretendiam atacar uma escola. 6/5/2022, no mesmo dia, outra região dos Lagos. Nome inicial de Daniel estaria ameaçando explodir uma escola no Rio de Janeiro com bomba de pregos. Ele foi apreendido. Este caso é interessante, aconteceu quase no mesmo período. 26/9/2022, Bahia, Escola Municipal Eurides Santana. Adolescente de 14 anos matou com uma faca uma aluna cadeirante. Esse acho que foi o caso que você citou, o morto. Um adolescente de 14 anos. 14 anos. Você observa aqui, por essa tabela, esse quadro, aliás, olha a sequência disso. 2011, 2019, 2022, 2022, 2022, 2022. Isso está me assustando. Exatamente. Até esse que foi na Rússia foi praticamente no mesmo dia, quase que na mesma hora que aconteceu um outro aqui. E não tinha nenhum tipo de ataque na Rússia que tivesse, que remetesse à guerra. Foi em escola mesmo, não teve isso. O caso que eu citei do casal em Saquarema, esse casal, eu escrevi aqui, o perigo é real e pode acontecer em qualquer escola ou universidade. A prevenção, através da capacitação, poderá evitar grandes tragédias. Tá aí, suspeito registra a prisão em Saquarema. Ele e uma mulher iriam atacar uma escola e mais. E ainda os policiais sofreram com ele. Ele desacatou os policiais ainda, tentou desarmar o policial. Ainda tem isso. Para você ver. Novembro de 2022, Escola Pedro II, São Cristóvão. 2 alunos ameaçam atacar a escola e cometerem diversas atrocidades. Um dos alunos foi transferido de uma sede anterior da escola devido ao comportamento e ações inadequadas. Mas observa-se que o comportamento piorou. E em algum dos trechos no telefone, você observa a comunicação, esquartejando ela e mandando ela para a casa do amigo dela. Tem alguma gorda? Tem. Na turma 3, uma gorda escrota. As gordinhas a gente mata, não? Preta ou branca? A gente matando ela e fazendo churrasco com a carne dela. Olha só isso. Essa comunicação é muito mais comum que se pensa. Então, eu falo isso, Birajara, porque o que se estuda de perfil perverso, psicopata, ou seja, com pessoa com traço ou tendência, se ele passar bullying ou não, isso não importa tanto. É isso que as pessoas têm que entender. Se ele já nasceu com essa tendência, com esse traço, isso só vai piorando. Não tem como você conter esse tipo de coisa, até porque eu falo que eu já tive contato com um aluno. Sim, exatamente. Foi claramente com traço psicopata, só que como ele é um psicopata, ele está em formação, ele não vai dar a entender que ele é. Ele vai se cercar da melhor pessoa do mundo. Só que a gente estudando, é a mesma situação quando os grupos terroristas, principalmente o Daesh ou o ISIS, que eu gosto de citar Daesh ou ISIS, invadem cidades,
capturam crianças com 5, 6 anos e elas são doutrinadas. Imagina uma criança sendo doutrinada aos 5, 6 anos e com 16 anos, como ela estará? Ela está disposta a morrer pela causa, com conhecimento de uso de armas, com conhecimento de táticas, de ação, de abordagem e, principalmente, o uso de bombas, o colete explosivo, e se sacrificar pela causa. Sim. Você vai estar lidando praticamente com um kamikaze. Como é que se combate um kamikaze que está disposto a morrer pela causa, em que foi doutrinado por 7, 10, 15 anos, já doutrinado? Eu vejo que quando acontece esse tipo de coisa aí, ele já está, no mínimo, em rede, dando sinais, seja na Deep, Dark, e o que a gente não tem monitoramento desse tipo de coisa em rede. Mas o monitoramento, essa questão, como monitorar, a maioria das pessoas não tem essa capacitação, não possui essa expertise. Não tem Deveria. como. Deveria. Mas nós sabemos como funciona o Estado. Nós sabemos como funciona os gestores. A coisa só acontece se acontecer, quando a desgraça, a porta foi arrombada. Nós estamos cansados de ver casos e situações acontecendo. Sim. Por exemplo, este agora aconteceu em 25/11/2022, caso lá do Espírito Santo, que aconteceu. Simplesmente. Olha ele aqui, com roupa camuflada. Ataque às pessoas que morreram. E mais uma. Morreram 3, morreram mais uma, parece que são 4 agora. Ataque em 2 escolas em Aracruz, Espírito Santo. Ataque a tiros em 2 escolas do Espírito Santo, deixaram ao menos 3 mortos, que agora é 4, e 11 feridos na manhã dessa sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. As ações criminosas foram confirmadas pela Polícia Militar. O governador Renato Casagrande afirmou que os ataques foram registrados nas escolas Primo Beach e Centro Educacional Praia de Coqueiral, ambas na mesma avenida em Aracruz, município de 104 mil habitantes no interior capixaba. Quando você tem uma proximidade física, você vê que tem uma relação de bairristas, tem uma relação local. Quando você tem um sincronismo ou um modus operandi igual, mesmo que distante até de país, você vê que tem uma relação de fato, de afeto, alguma coisa. Aí está claro que tem os dois. Está claro isso. E aí você pode voltar a foto lá, Birajara? Você pode voltar a foto de cima para mim, por favor? Só rodar um pouquinho a foto de cima. A gente, não, essa mãe, que mostra isso. Até pela postura dele, você vê que fisicamente não parece adolescente mais, parece um homem já treinado, até pela linguagem corporal dele, totalmente destemido, ele tá, parece que está um pouco perdido. Eu analisei a linguagem dele aí, a postura. Ele não é até uma piada falar que essa pessoa vai passar um tempo se tratando e sair. Porque se você colocar na balança, desce um pouquinho. Olha para essas 3 pessoas, o que vale mais? A motivação dele ou a morte de 4 pessoas? O que você vai falar para os pais dessas pessoas que estão na rua? Então, assim, parece que o crime compensa. Exatamente. Se você agir desse jeito, o crime compensa. Essa é a resposta que você está dando. Então, você não pode entrar num local que tem mais de uma pessoa, atirar, seja por motivo qualquer, e ser tratada numa instituição para adolescente. Você quebrou o seu direito disso. Isso tem que ser falado com urgência. Não é brincadeira. E vem a frase que eu sempre vivo repetindo nas minhas palestras, conferências, seminários: o sistema foi feito para não funcionar. Entendeu? Ou quando acontecer, infelizmente, com alguém que tenha muito dinheiro, ou com um de político. Ou... Já aconteceu. Nesse caso, observe... Deus me livre, a gente não quer que aconteça para ninguém, mas parece que precisa. Sim, observe esses detalhes aqui desse caso que aconteceu. O assassino... Jara, eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que é de algumas pessoas que estão assistindo. Aonde vai a responsabilidade? No caso, essa escola é pública? Sim. As duas são públicas? Acho que sim.
seja municipal ou estadual, onde é que vai, até onde vai a responsabilidade do Estado? Governamental, aliás. Boa pergunta. Na prática, pelo menos o mínimo deveria... Desculpa eu rir, mas é que tô rindo para não ficar com ódio. No mínimo, deveria ter câmeras. Câmeras, no mínimo. Câmera com um protocolo de resposta imediata, ou seja, policiamento aí dentro. O policiamento, às vezes, não vai surtir tanto efeito assim. Imagine um garoto que está dentro da escola, conhece a escola como ninguém. Sabe todo o movimento daquela segurança, seja interna, ou segurança privada, ou segurança externa, na caso policiais, ele sabe todo o movimento. E nós sabemos que na questão da segurança pública, a maioria das reclamações, a resposta que sempre nos dão, houve um assalto no lugar X, vamos reforçar o policiamento. 5 dias depois, aquilo já sumiu. Nós sabemos que isso acontece com frequência. Então, neste caso aqui, dentro da escola, o mínimo que deveria se ter, pelo menos, ajudaria um sistema de câmeras. Ali tinha, né? Tanto que deu para ver, mas um sistema de câmera, assim, perigo iminente, um monitoramento de câmera. Assim, o cara entrou, é uma questão de, tipo assim, a pessoa lá dentro, armada, tem a questão da câmera não é também você deixar uma câmera só filmando, ter pessoa capacitada para lidar com a situação, com o fato, como já aconteceu diversas vezes, crimes acontecendo, a pessoa está vendo na câmera e não chega uma viatura, demora muito a chegar e o fato está acontecendo. E quando chega, os criminosos já se invadiram. Isso acontece com frequência. Então, para você ver, nessa observação desse caso, o assassino atacou a escola, 4 homicídios agora, e 10 tentativas de homicídio. O criminoso, que é menor de idade, foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Vai entrar aí sob a égide do Estatuto da Criança e Adolescente. Foi apreendido. O criminoso foi apreendido por equipe de segurança, ainda no início da tarde de sexta. O assassino tem 16 anos e estudou até junho no Colégio Estadual atacado. Segundo o governador do estado, Renato Casagrande, o ataque foi planejado por 2 anos. Olha o que eu falei. Por 2 anos. Aí eu deixo o que vai acontecer com ele. Entendeu? Você tem um estatuto que, em certa parte, protege, mas também complica. Complica, em certa parte. Então, aquela história, a internação no máximo 3 anos. Aí volta depois. Máximo internação. Agora, falando em internação, você que já lidou com vítimas, né? Candelária, Vigário Geral. Sim. E as vítimas, as pessoas que são vítimas em segunda escala, aí, mãe e pai, nessa situação, porque a pessoa vai ser internada, entre aspas, para ser assistida, né? E pai e mãe, ou responsável por essas crianças, até que ficaram traumatizadas, que pode até cometer isso no futuro, a gente não sabe, já que é assim, que dê assim, direitos humanos, até piada falar, mas que dê assistência a essas pessoas. Porque tem respaldo, né? E que dê o pai e a mãe que está sofrendo. Onde é que está isso? Tocou num ponto interessante, a questão dos direitos humanos no Brasil é meio estranha. Parece... Não, é ridículo. Pode falar que é ridículo, não é estranho, não, é ridículo. Exatamente. Parece que os direitos humanos no Brasil possuem 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Não é questão de achar ou não, mas pelos fatos, pelo histórico, que nós já observamos, já vimos diversas reportagens, diversos casos, quando é em cima de um menor, a coisa parece que existe uma movimentação melhor, os grupos de direitos humanos. Em outras situações, quando é um policial, por exemplo, ficam largados, simplesmente ficam a Deus dará.
Quando acontece com a família do policial, por exemplo, também, o pai, o tio, o avô é morto, assassinado, aquela família, a maioria das vezes, fica a Deus dará. Como um cidadão comum é assassinado, ou então se ele mora dentro de uma comunidade ainda, dentro de uma favela em si, ainda é pior ainda, ele é totalmente esquecido, relegado, e é um cidadão. Então, a questão dos direitos humanos, às vezes, é uma balança que ela não é equilibrada. Ela é totalmente desequilibrada. Às vezes, eu acho que é sempre, né? Exatamente, 2 pesos e 2 medidas. Quando eu olhei, eu fiquei pensando o seguinte, né? Como é que tá a mãe dessa menina que estava numa cadeira e foi esfaqueada? Como é que tá a mãe do pessoal desse bairro do Realengo, Suzano, né? Para você ter uma ideia, é isso, né? Para você ter uma ideia, os familiares das vítimas da Vigário Geral conseguiram recentemente a pensão para a morte dos seus familiares. Mais de 25 anos depois. Olha só. Isso depois de muitos recursos. Com muita pressão e muito recurso. Mais de 20 anos depois. Por aí você vê e você observa. Entendeu? Então, aquela história, a impunidade está crescendo cada vez mais, a corrupção crescendo cada vez mais, e vamos fazer o quê? E esse crime específico acontecendo nas escolas. Cada vez mais está se repetindo. Nós observamos essa sequência aqui que vem ocorrendo. Então, estamos comprando uma briga, vamos direcionar uma coisa muito bem... já foi bastante analisada, testada, e vamos fazer uma situação diferente, que eu vou explicar agora. É isso que eu ia pedir para você explicar, que esse Olhos Abertos é uma proposta para tentar conter e amenizar um possível ameaça. O que seria, inicialmente, claro, não vou dizer tudo, mas alguns detalhes, o projeto Olhos Abertos. Olhos Abertos. Observa nessa imagem aqui, você está vendo o quê? O título do projeto e vendo o quê? Uma coruja. Uhum. E a coruja é um símbolo de inteligência. Conhecimento, né? Inteligência, conhecimento. O olho bem aberto, inclusive. Exatamente. Conhecimento e inteligência. Inclusive, é usado até em setores de inteligência como símbolo, né? Setores de inteligência. Então, vamos unir a cultura, a informação, com a inteligência. Funciona. Como é que nós fazemos isso? Como poderemos fazer isso? Como poderemos desenvolver isso? Muito bem. Quem conhece melhor a escola do que os funcionários e seus professores? Ninguém. Só que não possuem a capacitação, não possuem a expertise em certas capacitações específicas para lidar com a situação, como, por exemplo, a análise do não verbal, por exemplo. E qual a ideia inicial? Capacitar professores e funcionários com a devida expertise através dos diversos profissionais do Grupo de Resposta Imediata, o GRI, criar e desenvolver uma grande rede de comunicação e análise, então, no perfis das coisas que acontecem nas escolas, criar uma rede de comunicação interligada, e sempre prevenção e aperfeiçoamento constantes. E a palavra-chave sempre, prevenção, prevenção, prevenção. Evitar que aconteça, que se agrave, que se espalhe, que se multiplique. Então, através da capacitação, imagine várias escolas interligadas e se comunicando. Num estado, em 2, em 3, 4, diversos municípios. É uma coisa maravilhosa. E nós, através do nosso grupo GRI, que se chama Grupo de Resposta Imediata, que nós temos um curso de capacitação, vamos adaptar o curso para essas pessoas.
professores e funcionários, que serão capacitados, ficarão em comunicação e interligados a nós, com grandes especialistas que nós temos, médicos, psicólogos, psiquiatras, oficiais, seja da defesa ou de polícias, segurança aeroportuária, portuária. Somos quase 400 membros, 16 estados e 5 países de atuação, tanto instrutores, professores e membros. E estamos disponibilizando toda a nossa expertise para capacitar, desenvolver e aperfeiçoar esses professores e profissionais. E o que é o GRI? Uma pequena amostra do grupo de resposta imediata, no nosso curso que eu citei anteriormente, o ciclo de estudos de capacitação, prevenção e enfrentamento de ameaças assimétricas, que é um curso que dura 5 dias, 50 horas de carga horária, e terminado o curso, todos se mantêm integrados, se comunicando diretamente com instrutores e professores, na área nacional e internacional. E com a experiência de muitas coisas que foram resolvidas em pouco tempo, digamos até em tempo recorde, levar essa experiência para essas escolas e esse tipo de ação que vem acontecendo com frequência. Então, a cultura da prevenção, a cultura da capacitação, a cultura da conscientização, junto com a prevenção, poderá dar muitos bons frutos. Então, essa é mais ou menos uma pequena parte do projeto Olhos Abertos, que existe muito mais itens, muito mais coisas que serão inseridas, serão constantemente desenvolvidas para evitar esse tipo de fato que vem ocorrendo com frequência. Tá? Vamos tentar preservar vidas, salvar vidas, através da prevenção. Com essa expertise, tanto professores como funcionários terão outra mentalidade, outro modo de agir, e estarão preparados para lidar com os conflitos que poderão ou possam surgir decorrente desse fato e situação em tese. Nós narramos aqui e apresentamos. Esse é o projeto Olhos Abertos. Show, projeto. Olha aí. Tá? Tem até um especialista em drones, né? A gente vai lançar essa entrevista em dezembro, janeiro, então Também. Lembrando aqui que esse programa em caráter especial não tem objetivo financeiro, assim como o canal, e sim de ensinar, né, deixar legados, assim como o seu, por isso que a gente está alinhado, né? A gente traz profissionais sérios, profissionais com 30, 40, 50 anos aí, no mínimo, né, de conhecimento, e para as pessoas terem noção da gravidade que está se intensificando isso. Exatamente. Você pode receber notícia de que a escola que o seu filho estuda foi metralhada. Você não sabe se ele está morto. Exatamente. Quem não... Né? Quem não... Seu, professor seu, você não sabe. Exatamente. Quem não tem um filho, um neto, um sobrinho ou um afilhado na escola? Quem? A grande maioria das pessoas. E quem garante, quem dá a certeza que realmente existe toda a segurança numa escola? Somente as públicas, principalmente. Quem garante? Os casos têm se multiplicado, os casos têm avançado. E uma coisa que eu venho notado, eu gosto muito de, até pelo treinamento que a gente tem, a capacitação, de testar. Há algum tempo já vem, há pouco tempo, já testando algumas autoridades para marcar uma reunião, para ver, apresentar o projeto, e muitas, infelizmente, nós temos visto que ignoram. Não estou nem aí. Estão nem aí. Não falar o nome, é uma pena que não dá, né? Depois eu não tenho esse problema, eu tenho um estilo de lidar com as coisas. Sim, a gente tentou ajudar, inclusive de forma
vou chamar gratuita, mas no sentido, né, que é o que está sendo conduzido esse projeto, que todo mundo, querendo ou não, ganha de alguma forma, né, então não tem ganho direto, mas tem indireto, e a pessoa não está ligando para isso. Dou um exemplo bem prático. Nós tivemos aqui uma situação acho que foi maio do ano passado, estou com o documento até do Ministério Direitos Humanos, que foi depois para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi para lá o documento, em que um sujeito, um rapaz, acho que tinha 15, 16 anos, da região dos Lagos, pretendia atacar uma escola municipal na cidade do Rio de Janeiro. Ciente e de porte do documento, em que o Ministério denunciava e mandou para o Ministério da Justiça também, essa situação, tentei contato com uma autoridade, secretária de Ordem Pública, tentei o prefeito, tentei o secretário estadual de Educação ano passado, era mínima. Sorte que foi de uma receptividade muito boa. O secretário do GSI, o governo do estado, recebeu, tivemos uma reunião rapidamente, passou para outros, tudo, e às 6h30, mais ou menos, ele já está sendo monitorado pela Polícia Federal também. O garoto foi apreendido. 15, 16 anos. Não é difícil, né? Só pensar não é difícil. Sim, sim. Infelizmente... A gente sabe que toda contingente nas polícias todas, inclusive a federal, que isso seria, a gente sabe que a nível, a caráter da União, né, a nível nacional, sabe se não for internacional, mas se ajudar, né, se quiser um pouco, já está esse seu projeto montado para isso. Sim, sim. Já tá somando com isso, inclusive, vocês. E a grande vantagem do projeto Olhos Abertos é o conjunto que nós temos. Então, se acontecer o uso de armas, o uso de uma bomba, uma possível bomba, ou então um artefato uma bomba suja, nós temos todos os especialistas, ou então resposta médica, ou questão relacionada à psicologia, clínica, avaliação, estamos todos esses profissionais no nosso grupo. Então, para nós, não é nada complicado e complexo fazer e desenvolver isso. O curso existe, nós só adaptamos a capacitação para as escolas, especificamente para as escolas. Então, de modo gratuito até, e colaborar e somar. E a capacitação não fica só nisso. Tem uma continuidade, uma interligação e acompanhamento e monitoramento constante. Não adianta pensar somente com a cabeça de uma autoridade ou de um policial. A cabeça tem que pensar de várias maneiras, com a cabeça do inimigo, do adversário, para que nós possamos se aproximar de uma previsão do que possa acontecer ou ocorrer posteriormente, para que a ação possa ser anulada e evitada. Entra aí, sim, prevenção. Nós valorizamos muito a cultura da prevenção e a cultura da capacitação. Então, somar, integrar, unir e aperfeiçoar, sempre. Então, o projeto Olhos Abertos, uma pequena parte do que nós iremos desenvolver, estamos aguardando até algumas respostas, é um projeto que serve para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Em todas as escolas. Imagina todas as escolas interligadas? Grajara, como é que a pessoa, se estiver interessada, né? Qual que é o protocolo para entrar em contato? Se for uma escola particular ou pública? É o e-mail que está aqui, inicialmente, o e-mail. Vai colocar aqui também. Já está aqui. O e-mail. E podemos conversar, analisar cada caso um caso, entendeu? E nos inteirarmos e ver a estrutura que é fornecida também,
e for em questão de outros estados, outra história, né, a coisa muda um pouquinho de figura e tem que analisar. Então, é uma briga de todos, é uma luta de todos. Todos têm filhos, netos, sobrinhos na escola. E isso, nenhuma delas está livre de acontecer. Então, eu acho que nós estamos para colaborar, somar e integrar e disseminar a cultura da prevenção e a cultura da capacitação também. Eu acho que uma vida que se salve ou mais já é um grande ganho e uma grande conquista para nós. Esse é uma pequena parte do projeto Olhos Abertos. Todos os interessados podem contactar, mandar através do e-mail, tudo, primeiro contato inicial, vamos conversar e analisar a situação. Qual é a percepção que você tem desse cenário aterrorizante aí desde que começou essa mobilização aí silenciosa de massacre em escola? Massacre em escola? Bem, como eu já disse anteriormente, primeiro, constatação, está aumentando. Sim. É uma constatação. As suas fontes são fontes, lembrando que confiáveis, do governo. Então, cita isso, mas não tem nada, no nosso caso. A própria essa tabelinha aqui diz bem isso. Sim, vejamos aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui, só em 2002, que não tem outros casos também, só aqui nós temos 1, 2, 3, 4 casos. Nós temos quase, teve outros. Somado esses dois de São Paulo, mais outro. Somado o outro do Pedro II, já seriam 6 aqui, já. Aliás, 7, né? Ali foi 2 escolas, 7, 8. Então, você observa que está havendo uma sequência. E outro detalhe, assim como no terrorismo, a partir do momento que dá certo, e há uma publicidade sobre isso, é um troféu que eles ganharam. Isso se multiplica, isso se espalha. Você tem que ter muito cuidado com a publicidade disso, a divulgação disso. Não é aconselhável. Não é. Aconselhável. E isso pode gerar uma rede que você não sabe que quem é que vai achar uma coisa de um garoto, de uma criança ou um adolescente dentro de uma escola, imaginar que aquele menino, que aquele garoto ou que aquela garota poderá se transformar num monstro, por exemplo. Ou né? Ou é. De novo, não existe praticamente a maioria das escolas um acompanhamento psicológico constante e contínuo. Não tem. Não tem. A maioria das escolas não tem um simples kit de primeiro socorro. A maioria não tem. A maioria não tem uma interligação com a segurança externa, depois de cara de segurança pública. Não tem. Não tem um plano de contingência, um plano de ação e reação. Não tem. Então, simplesmente, se torna fácil. E quando o garoto, o menino ou menina que estuda na escola, conhece o terreno, estuda ali, e ainda tem um smartphone que se comunica, dá todas as informações, acesso à internet, comunicação em grupo, ele dá toda a informação, e se existe uma segurança dentro da escola, já sabe nome, onde mora, que horário sai, que horário fica, que hora almoça, um pequeno serviço de inteligência. Então, por aí você vê que não é tão fácil como as pessoas pensam, não é somente botar uma segurança, ou então, às vezes, vou colocar só câmera. Não. Uma ação em conjunto, né? Exatamente. A inteligência operacional, tática, inter e multidisciplinar, né? Tanto a prevenção quanto o pós, né? Exatamente. Uma câmera, por exemplo, você pode colocar uma câmera
Não existe não adianta você comprar um jogo de câmeras se você também não investe na manutenção. A câmera pode virar para o alto, lateral, está instalada, mas não está mostrando nada. Não houve manutenção. Não adianta botar uma segurança dentro de uma escola, por exemplo, vou botar 2, 4, 6 seguranças. Se um menino tiver com uma bomba, aquele segurança sabe lidar? Se tiver uma mochila e aquela mochila foi largada de propósito na escola, o segurança vai lá e pega. E é um explosivo. E aí? Então, com essa expertise, ela será passada aos funcionários e professores. Ter essa expertise, saber lidar com as situações, saber lidar com os fatos. E ter, principalmente, o suporte por trás, que vai ajudar a colaborar e somar nas situações que poderão surgir ou ocorrer. Entendeu? Eu não vejo método mais eficiente do que esse, de capacitar, preparar e ter ainda o suporte por trás, apoiando. Desculpa, hoje a gente tem, além, a primeira coisa que a pessoa faz se isso acontece é chamar a polícia local. A primeira coisa. A polícia local vai articular, fazer o trabalho dela, articular não, né? Operacionalizar, ou acionar a Polícia Federal, os governantes. Isso quando dá. No caso, por exemplo, dos 2 meninos... pelo menos até o pós, né? No mínimo. Exatamente, que até você chamar a polícia, primeira coisa, primeiro fator, primeira situação que acontece numa situação dessa. Como eu disse, os meninos normalmente usando um revólver, ou uma pistola, ou explosivo. Primeiro fato que acontece é o quê? O pânico, o medo. Corra para onde der. Se vira, corre de sair dali. Sim. Não tem como você pegar um celular, vou ligar, vou... E mesmo assim, alguma pessoa, quando vê lá de fora ou perceber, não vai perceber o que está acontecendo, não sabe especificamente o que está acontecendo. E a polícia, até chegar, o fato já ocorreu, já se consumou. Na maioria das vezes tem acontecido assim. Na maioria das vezes. Então, mais uma vez, a cultura da prevenção. Que eles estão dentro da escola. Eles conhecem a escola. Assim como, de repente, vamos fazer um comparativo aqui, digamos que fizeram eventos testes, vamos analisar o tempo de resposta daquele segurança. Isso eu ia falar em simulações. Simulações são muito importantes porque é o que você trabalha também, com simulações. Seu treinamento é uma simulação, né? Então, é o que eu falo até para aluno. Você sabe a teoria, agora faz para mim. Porque fazer é muito diferente na teoria. O cérebro, ele trabalha totalmente diferente na absorção e na prática. Fazer você raciocinar na prática, né? Então, a gente tem o 190, como eu falei, e tem mais o quê, além da ambulância? E a imprensa? Porque só tem 3 coisas aí. Só 3 coisas. 190, ambulância se estiver ferido, IML e imprensa depois. E muito depois a justiça, entre aspas. Exatamente. Então, assim, que recado você deixa hoje para uma escola que não tem, por exemplo, acesso ao seu projeto ainda, né? Se acontecer isso, a pessoa ficar sabendo, ou tiver alguma... Porque o ser humano tem aquele instinto, né? Nossa, estou sentindo alguma coisa. Não é sentindo, ele viu alguma coisa, não sabe falar, né? Porque tem professor que está na escola todo dia, ele percebe algumas coisas. Professor, aluno... Tem algum responsável, por exemplo, o material que eu recebi foi o aluno que trouxe, eu vi isso, ficou com medo, porque ele está lá dentro, ele pode passar por isso também. Então, as vítimas têm que entender que são maiores que o agressor, então elas têm que tomar uma atitude, sim, que ela consegue, sim, conter o agressor, que é um só, geralmente é em minoria, né? Exatamente. Bem, conselho que eu dou não é uma coisa tão fácil, você conseguir você se autotreinar, para você ter uma percepção maior, que às vezes o professor tem 3, 4, 5, 6, 7 turmas, não tem como você analisar todo mundo ali, às vezes consegue na sorte. Então, professor, vou falar inspetor, coordenador, diretor.
eu acho que é treinar a percepção dele, ser mais observador, analisar mais o perímetro, a escola que leciona, né? Conversar um pouco mais com seus alunos, tudo, se enturmar mais, essas coisas. E o resto não é tão fácil assim, que eu poderia dizer assim, observar todos os alunos. Não tem como um professor observar, de repente, 3, 4, 5, 6 turmas. Às vezes trabalha em 2, 3, 4 escolas diferentes. Tem duas matrículas, às vezes. E o deslocamento acabou ali, nem consegue almoçar, nem consegue se alimentar direito. 3, 4 horas da tarde, não se alimentou, está saindo para outra escola. Então, eu sei a realidade de professor, principalmente de escolas públicas, tudo. Não é fácil. Não é mesmo. Porque a pessoa se aproveita disso também, né? Exatamente. Claro. Mas, voltando ao que eu falei ali, né? Hoje, infelizmente, as evidências estão em rede. Eles deixam, sim, evidências. Eu vejo algoritmo para vender, algoritmo vendendo comportamento, chamado conceito de disciplina, até, de comportamento, pensamento computacional, que é entender o que você está falando e, entre aspas, ajudar você a mexer com o computador. Uma dessas coisas é ouvir tudo que você está falando e te dar aquilo que você quer. Mentira, ele está dando aquilo que ele quer que você consuma, mas não tem esse tipo de coisa. Então, assim, tem inteligência artificial profunda e densa, né, para vender informação, comercializar. Então, tem que ter para esse tipo de coisa. Exatamente. Tem o governamental e a iniciativa privada. Exatamente. E o conhecimento está aí, o seu exemplo. Então, vamos unir as 3 forças aí. Governo e conhecimento. Conhecimento já começou. São organizações. Iniciativa, né? A ideia do projeto já está sendo desenvolvido, já sendo alinhado algumas coisas. Estou fazendo várias reuniões, vai marcar algumas reuniões, contatos. Quem quiser somar, integrar, entendeu? Unir forças, estamos abertos para todos. Como nós já fazemos já com você conosco e vice-versa, informação, entre outras coisas mais, e que aí é o caminho. Eu só vejo esse caminho e antes que a coisa aconteça, antes que um fato se consume e a desgraça aconteça, vamos evitar, vamos trabalhar para que isso não aconteça. Mitigação, evitar, salvar vidas, preservar vidas, é o nosso objetivo. Então, todas as escolas, todos que quiserem somar, integrar nesse projeto, está aberto para, de uma maneira ou outra, vai ter várias áreas aí específicas para somar com isso daí. Entendeu? Que eu acho que é o caminho que nós temos e um caminho eficiente. Pode dar muito certo e colher bastante frutos. E esses frutos são vidas. Exatamente. Então, quem estiver assistindo, for aluno, professor, qualquer pessoa envolvida em escola, até não. Diretora de colégio. Pelo GRI, pelo contato que você vai deixar, né? Imagino que contrapartida de empresa privada está em aberto também, né? Não tem limite aí, né? A não ser o ilegal, que eu sei que você não trabalha com isso, né? Você é bem longe desse conceito, muito sério. E eu agradeço a sua participação, né? Sua disponibilidade, né? Em função, inclusive, dessa gravidade que está. Então, quem sabe entra na cabeça das pessoas a gravidade, né? A intensificação que está, essa tentativa de massacre. Lembrando que massacre é um grande número, né? Mas não vamos desprezar os 4. Mas não vamos esperar um massacre em vários, que é pior, né? Que é isso que a gente está imaginando. Não é uma escola ser atacada, sim várias, que é essa intenção dessa mobilização que foi feita anteriormente. Não está longe de acontecer, pode acontecer, a frequência tem aumentado, sim. A sequência também, e como eu disse, e repito novamente, a maioria, não importa se é escola pública, privada ou uma universidade, pode acontecer
inesperadamente, e tem filho, sobrinho, neto, e acho que... Quem dá aula também, né? Quem é diretor... Professores, funcionários e alunos, todos eles poderão, numa situação, se tornarem vítimas. Então, eu acho que está na hora de... ou não, né? Exatamente. Eu acho que a questão é mudança de mentalidade. É isso que nós precisamos, e nós estamos fazendo já, a nossa parte. Mudança de mentalidade. Quem quiser somar e integrar a esta mudança, estamos de portas abertas. Então, tá. Pirajara, eu agradeço, tá? Parabéns pelo projeto, pelo Grupo GRI, pelas suas entrevistas aí, pelo programa agora que foi inserido. Está no fundo aí, Águia, Lobos e Caos. Fiz questão que você escolhesse o nome, né? Nada mais que justo, está todo charmoso aí no fundo, né? E a gente encerra por aqui.